vendo aqui o livro sobre avaliação, me lembro de Paulo Freire dizendo que tudo da política educacional nós temos que pensar para quê, para quem, o que e o como. O para quê, nós temos vários tipos de para quê. De diagnóstico, de controle, de regulação, de induzir qualidade, de emancipar, de fiscalizar, de concorrer, de torturar professores. Para quem? Pode ser usuário, instituição, aluno, sociedade, pais, mercado, docente. O que nós podemos avaliar? Processos, insumos, produtos. E o como? Nós podemos ter diversos instrumentos, questionários, provas, dados estatísticos. E tudo isso pode ser participativo, autoritário ou democrático. Quando a gente pensa nesse monte de para quê, né, alguns a gente tem que retirar. Né? Apesar de serem utilizados, a ideia de controle, a ideia de que isso vai induzir a qualidade, a ideia de torturar, né, de fiscalizar. Ela é principalmente ideias de diagnóstico e de regulação, quando a gente pensa numa avaliação emancipatória. O que, muitas vezes, a gente dá ênfase em produtos. Mas a gente tem que pensar que tem que ter um equilíbrio entre processos, insumos e produtos. Por exemplo, produtos, quando nós utilizamos avaliação apenas de provas, insumos, quando nós estamos avaliando docentes, e processos, como ocorre a prática. E os grandes para quem que nós podemos pensar são a sociedade, né? Os pais, os docentes, menos o mercado. Né? Esse eu não vou colocar dentro de uma avaliação emancipatória. E o como, aí é claro que são os participativos democráticos. Também a partir disso a gente tem ali, quanto que eu tenho que avaliar? O quanto ele está ligado à ideia da oportunidade. Né? Se é um determinado momento, eu posso utilizar. Né? Esse é o momento que eu posso avaliar várias coisas. Eu estou perguntando sobre o professor, mas já posso perguntar sobre a infraestrutura. Mas o quanto também está ligado ao desgaste. O que adianta eu fazer um questionário com 50 questões que na 30ª a pessoa não aguenta? E, né? Quando? Né? O quando depende também muito do uso. Eu posso ter avaliação como diagnóstico, como monitoramento ou como regulação. Quando eu penso como diagnóstico, eu tenho que fazer no início. Como monitoramento da implantação de alguma política, o durante. E como processos de regulação, eu posso pensar no final. Quem vai fazer o processo de avaliação? Aí nós temos múltiplos autores. Nós temos professores, alunos, classes. Nós temos a comissão própria de avaliação, a comunidade acadêmica. São diversos atores que vão ligar esse processo de avaliação. Se nós pegarmos o esquema que temos aqui do Jorge Balzan sobre o processo de avaliação, nós temos 4 pontos. Um, que é o controle de variáveis, outro de planejamento dos itens, outros nas formas de medição e a outra de apresentação de resultados. A articulação disso aqui vai estar muito ligado com esse para quê, para quem, o como e o que. Né? Quando eu estou pensando, eu vou ver o construto, as variáveis que eu vou olhar, eu tenho que buscar um planejamento. E aonde que eu busco esse planejamento? No plano de desenvolvimento institucional, no projeto pedagógico, no planejamento das disciplinas. Aí eu vou pegar objetivos, perfil do egresso, perfil do docente, que são as referências que eu vou utilizar para fazer o meu processo de avaliação. E vamos lá para o outro lado. Vamos para a apresentação dos resultados. Quando nós pomos o para quê e o para quem, ela pode ser por diagnóstico, por exemplo, ou para concorrer. Ela pode ser para a instituição, um aluno, ou para o mercado. Se eu tenho diagnóstico e instituição e aluno,
Então, eu vou ter uma apresentação dos resultados, eles vão ser um relatório minucioso, várias e várias páginas. Se eu trabalho com a ideia de concorrer em mercado, a apresentação dos resultados será um número. Então, eu tenho lá as minhas referências. Eu tenho a apresentação dos resultados que está determinando o para quê e o para quem. Isso vai desenhar o restante da avaliação. Quando nós estamos pensando aprendizagem e avaliação, a avaliação ela faz parte do processo da aprendizagem, mas ela não é o processo como um todo. Nós temos planejamento, práticas pedagógicas e, finalmente, a avaliação. Nesse processo, a avaliação ela pode se tornar tanto um remédio como um veneno. Ela é um remédio quando nos tornamos preocupados com a aprendizagem, preocupados com a prática pedagógicas, pensamos até para critérios para dividir recursos que são limitados, né? Ele é um veneno quando eu trabalho. Eu vou estudar para a prova, de vez de estar preocupado com a aprendizagem. Eu vou ser um professor populista, né? Então, para que meus alunos me bem avaliem, eu vou ter práticas que são agradáveis a eles, de vez de pensar uma prática pedagógica que seja eficiente. Quando eu penso em critérios para dividir os recursos, ela pode se tornar como um veneno quando trabalho como concorrência, como um princípio pedagógico. Aí a aprendizagem ela fica pequenininha, pequenininha, e a avaliação ela fica grande. Aí você tem um sucesso para poucos. A avaliação ela vai dominando tudo e deixa de ser o nosso remédio. Quando a gente está pensando no trabalho docente, nós temos que pensar na questão dos insumos, do trabalho, dos processos, os instrumentos e quem vai ser avaliado. Por exemplo, nessa ideia do trabalho docente, quais são os principais insumos? A formação inicial do professor, a sua formação continuada, a sua experiência profissional, a sua produção científica. Quando eu estou avaliando o trabalho docente, eu posso pensar processo. Qual é a relação professor-aluno? Qual a sua competência didática? Como que é o planejamento? Como é o material didático? Como é que é a integração com os outros professores do curso? O processo de avaliação aí também tem esse quem. Quem vai avaliar? Aí tem processos de autoavaliação, corpo discente, a administração e os colegas. Como que nós vamos avaliar? Aí nós vamos ter que buscar esses instrumentos. Aí os instrumentos, eles podem ser questionários, produção acadêmica, lista de atividades, desempenho dos discentes, por exemplo. Para implantar esses processos de avaliação, né, para não se tornar aquele veneno que nós não queremos, nós temos algumas dificuldades. Primeiro, é sensibilizar todo mundo da importância do processo da avaliação. O segundo é a escolha de instrumentos relevantes. Por exemplo, eu vou usar questionários enxutos, né? Outra dificuldade é a elaboração de relatórios, né? Quem vai elaborar relatórios tem que ter competência estatística, tem que ter a capacidade de elaborar laudos. Uma outra dificuldade é a de não cair na tentação de fazer ranking. E a outra também dificuldade é fazer confusões entre termos. Por exemplo, a percepção dos alunos como a avaliação do trabalho do professor. Uma outra dificuldade é que a avaliação ela tem consequências. Ela tem consequências desejadas e consequências indesejadas. Por exemplo, as desejadas é que vai ter uma preocupação com a prática pedagógica. A outra, uma indesejada, é que as pessoas ficam tão preocupadas com a avaliação que elas estão mais voltadas para o bom resultado, para o desempenho, do que efetivamente para uma prática pedagógica interessante. Uma outra dificuldade sobre a questão da avaliação é a ideia que ela pode ser um terror. E esse terror, ou superar esse terror, ele pode ser que ele seja infundado, né, que não tenha sentido, por que está tendo medo? E como que você supera? Você supera com o diálogo. Em alguns casos, realmente, a gente tem que ter medo, né? Que aquilo ali, às vezes, o processo de avaliação ele é muito mais para
para você subjugar os professores e a escola do que outra coisa. E aí a gente resolve na luta política. Então, esse aí que nós poderíamos dizer que é um processo, um pequeno resumo do que a gente trata aqui no livro Avaliação da Educação, referências para uma primeira conversa. Terminando nessa nossa conversa, eu faço um convite para vocês. Para conhecer um pouquinho mais sobre a avaliação da educação, buscar algumas referências, eu sugiro que você baixe no meu site esse livro, né, Avaliação da Educação, referência para uma primeira conversa, que eu organizei junto com a Andréia Santana. Lá no link você pode baixar gratuitamente o livro, ou, se você quiser a versão impressa, você também tem um link para fazer a compra do livro. Até uma próxima!